Boa tarde, crianças. Vamos dar início à nossa 8ª semana de aula online. Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino. Aula referente ao dia 29 de julho de 2020. Conteúdo do dia: matemática, situações de multiplicação e ciências, consumo consciente. Bom Jardim, Maranhão. Matemática, situações de multiplicação. Primeira situação. Um profissional de festa infantil recebe R$18 por hora de trabalho. Se ele trabalhar 13 horas em uma semana, que quantia receberá? Bem, crianças, primeiramente, poderíamos resolver essa problemática da seguinte forma. Pegaríamos o número 18 e somaríamos ele 13 vezes, chegando à seguinte resolução: 18 somado 13 vezes é igual a 234. Ou poderíamos simplificar essa conta através da seguinte multiplicação. Pegaríamos o total em reais e o total em horas e multiplicaríamos. 8 vezes 3, 24. Fica o 4, sobe o 2. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. Agora, vamos fazer a multiplicação do 18 pelo número 1. Então, primeiramente, para não esquecermos da seguinte regrinha, vamos passar uma barrinha aqui embaixo do número 4. E o resultado referente a 18 vezes 1, vamos iniciar a colocação embaixo do número 5. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. Vamos passar a barrinha, sinal de mais. Abaixar o 4, porque não tem com quem este some. E 5 mais 8, 13. 13 vai, 1. 1 mais 1, 2. Chegamos ao mesmo produto, certo? De forma mais resumida. Vamos dar continuidade às nossas situações de multiplicação. Segunda situação. Veja como Gabriela organizou as cartas de um jogo para brincar. Podemos analisar que ela pode ter feito a organização em relação a colunas ou linhas. Vamos ver como ficaria em uma conta. 12 colunas de 11 cartas. Ou 11 linhas de 12 cartas. Depende da perspectiva de quem está analisando. Porém, crianças, os números são os mesmos, então os resultados serão iguais. Vamos analisar? Em relação a 12 colunas de 11 cartas, se analisarmos o posicionamento quanto a colunas, vamos chegar à seguinte multiplicação: 12 vezes 11, que é igual a 132. Ou em relação a 11 linhas de 12 cartas, que daria a seguinte multiplicação: 11 vezes 12, que é igual a 132. O mesmo produto, só invertemos os fatores, certo? Vamos dar continuidade. Terceira situação. Frederico é confeiteiro. Para fazer uma receita de doce, ele usa, entre outros ingredientes, 180 gramas de açúcar. Quantas gramas de açúcar serão necessários para Frederico fazer doces de uma encomenda que corresponde a 15 receitas? Vamos analisar por partes, certo? Temos aqui uma tabela que tem quantidade de receitas e quantidade de açúcar. Se eu quiser aumentar a quantidade de receita em 5 vezes, certo? Eu iria pegar a quantidade referente a 180 gramas e multiplicar pela quantidade de receitas que eu aumentei, que seria número 5. 180 vezes 5 igual a 900 gramas. E se eu quisesse aumentar a receita em 10 vezes, uma receita aumentada em 10 vezes, eu iria pegar o valor referente à quantidade de açúcar equivalente a uma receita e multiplicar por 10, que daria 1.800 gramas. Certo, crianças? Ok. E se eu somasse
Então, já que eu já tenho uma quantidade de 5 e 10, que somando daria 15, 1.800 gramas mais 900 gramas, eu conseguiria chegar a 2.700 gramas. Ou eu poderia passar lógico para a lógica. Uma receita aumentada 15 vezes, eu iria pegar o valor referente a uma receita e multiplicar por 15, chegando rapidamente à resolução de 2.700 gramas de açúcar, que daria a seguinte continha: 180 gramas de açúcar vezes a receita multiplicada 15 vezes, chegando ao produto final de 2.700 gramas de açúcar. Vamos para nossa seguinte situação. Em um tabuleiro de batalha naval, há 12 colunas e 15 linhas de casas onde as embarcações podem ser posicionadas. Há quantas casas desse tabuleiro? 12 colunas de 15 casas daria a seguinte continha: 12 vezes 15, que chegaríamos ao produto de 180, certo? Primeiramente 12 multiplicado por 5, que daria 60. 12 vezes 1, 12. A somatória, 180. Ou poderíamos alternar. Como, professora? Poderíamos colocar 15 linhas de 12 casas, tal como fizemos na situação das cartas que Gabriela posicionou. Vocês lembram? Que daria a seguinte continha: 15 multiplicado por 12. 15 vezes 2, que daria 30, e 15 vezes 1, que daria 15. Somatória de 30 mais 15, 180. Nós alternamos os fatores, mas chegamos no mesmo produto, certo? 12, fator, 15, fator. 180, denominado como produto. Aqui, 15 continuaria como fator, 12 também, e 180 o produto. O que podemos entender com isso? Que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Regina é entregadora. Por dia ela faz 6 entregas e recebe R$15 por cada uma. Quanto Regina deve receber pelos 5 dias trabalhados durante a semana? Por dia, crianças, o valor de entregas é referente ao número 6 e cada entrega vale R$15. Daí eu já poderia multiplicar 6 vezes 15. Porém, eu quero saber também o total que ela consegue por semana, que equivale a uma semana, dias úteis, 5 dias, certo? Daria a seguinte expressão: 6 vezes 15 e vezes 5. Poderíamos começar pela multiplicação de 6 por 15. 6 vem a ser o valor por dia, 15 o valor por entrega e 5 os dias trabalhados em uma semana. 6 vezes 15 seria igual a 90. Eu repito o sinal de multiplicação e vou utilizar o 5, que eu ainda não utilizei nessa expressão. 90 vezes 5 é igual a 450. Ou poderia colocar a mesma expressão, em que o 6 continuaria sendo referente ao valor por dia, o 15 continuaria sendo referente ao valor por entrega e o 5 referente aos dias trabalhados em uma semana. E em vez de começar a multiplicação por 6 vezes 15, eu iniciar por 15 vezes 5, que daria 75. Eu iria repetir o sinal de multiplicação que vem anterior e o 6 que eu ainda não utilizei nessa expressão. 6 vezes 75 igual a 450. O mesmo produto. O que podemos entender com isso? Que em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes maneiras e mesmo assim o produto não se altera. Vamos para a seguinte situação. Observe no quadro abaixo os pontos que uma equipe fez em um jogo de basquete. Tipo de arremesso: fora do garrafão vale 3 pontos. Dentro do garrafão vale 2 pontos. Lance livre vale 1 ponto. Cestas convertidas: 15. 15 vezes 3, 45. Aqui temos 32. Se multiplicarmos por 2, que é o valor que vale cada
garrafão, nesse caso, quando é dentro do garrafão, teríamos 64. E 18 cestas convertidas em relação ao lance livre, 18 vezes 1, igual a 18. Bem, após analisarmos essa tabela, vamos à seguinte pergunta. Em qual tipo de arremesso o total é igual à quantidade de cestas convertidas? Vamos analisar 15 multiplicado por 3, 45. 32 multiplicado por 2, 64. 18 por 1, 18. Deu o mesmo valor e é referente ao tipo de arremesso de lance livre. O que responderíamos? Arremesso de lance livre, que vem a ser aquele em que a quantidade de cestas convertidas é igual ao total de pontos. O que podemos entender com isso? Na multiplicação de dois fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator. Vamos para a seguinte situação. Para fazer um tipo de arranjo de flores, Marta utiliza 5 lisiantos e 3 rosas. Quantas flores Marta utiliza em 8 arranjos desses? Vemos que aqui temos novamente 3 números e o que poderia resultar em uma expressão, certo? 8 vezes 5 mais 3. 5 mais 3 é referente à quantidade de flores diferentes que ela usa. E 8 é referente aos arranjos formados por estes. Crianças, em relação a isso, nós não vamos realizar primeiro a somatória. E sim, daremos prioridade para a multiplicação na expressão, certo? Onde tem uma multiplicação e uma adição, sempre vamos dar preferência à resolução da multiplicação. Vamos fazer da seguinte forma: 8 vezes 5, que vem a ser 40. E repetimos o sinal de adição daqui do meio, que não foi utilizado, porque não somamos. E 8 vezes 3, que é igual a 24. 40 mais 24, igual a 64. Ou, no caso, podemos entender que na multiplicação de um número por uma adição ou por uma subtração, podemos multiplicar cada termo da adição ou subtração pelo número e, em seguida, adicionar ou subtrair os resultados. Ou seja, crianças, aqui a gente vê uma somatória e uma multiplicação. O que eu devo fazer? Dar preferência para multiplicação. E repetir o sinal a qual você não utilizou. E se fosse sinal de menos e um de multiplicar, você daria preferência para a resolução da multiplicação do mesmo modo. E após a realização da multiplicação, você repetiria o sinal que não usou. Crianças, vamos para a seguinte análise. O dobro de uma quantidade significa 2 vezes. Exemplo: o dobro de 7 pode ser a somatória de 7 mais 7, que é igual a 14, ou a multiplicação de 2 vezes 7, que é igual a 14. O triplo de uma quantidade significa 3 vezes. Exemplo: o triplo de 6 pode ser a somatória de 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18, ou a multiplicação de 3 vezes 6, que é igual a 18. O quádruplo de uma quantidade significa 4 vezes. Exemplo: o quádruplo de 8 pode ser a somatória de 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a 32. Ou a multiplicação de 4 vezes 8, que também é igual a 32, certo? Podemos repetir um número, a quantidade de vezes indicada, ou realizar a multiplicação equivalente a este, correto? Agora, crianças, vamos passar para a segunda disciplina do dia. Ciências, consumo consciente, certo? Atualmente, a humanidade consome mais recursos do que a natureza é capaz de repor. É importante planejar de maneira responsável a forma como usamos os recursos naturais, para que eles não sejam desperdiçados ou se esgotem no futuro, certo? Temos dois tipos aqui no nosso livro de formas ou sugestões que nós podemos fazer para evitar a escassez de recursos naturais. O primeiro exemplo: economizar água. Mesmo sendo um recurso renovável, ou seja, o homem utiliza e sempre vai encontrar deste.
Dependendo da quantidade de água que o homem venha a desperdiçar ou a utilizar, a reposição dessa pode ser demorada. E nisso pode gerar grandes problemáticas para a humanidade. Continuando. Seu consumo excessivo pode esgotar as fontes de água doce e provocar a falta de água para o consumo humano. Com mudanças simples no dia a dia, como tomar banhos mais curtos e fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, já contribuímos para a diminuição do desperdício de água. Vamos aqui a 5 jeitos de economizar água. Fechar a torneira para escovar os dentes, tomar banho rápido, acumular roupa antes de lavar, não tá lavando todo dia só uma pecinha, certo? Quando for colocar na máquina, colocar depois de uma certa quantidade. Fechar a torneira para lavar louças. Primeiro a gente pode ensaboar, esfregar e depois abrir só para o processo de retirada, né? Do sabão e de qualquer restício, né? Que utilizou na panela. E consertar vazamentos. Sempre que analisar que tá tendo um vazamento em casa, chamar o papai, a mamãe, a vovó, o responsável e falar: olha, vovó, tá pingando água ali daquela torneira mesmo, fechando. Então dê a descarga e continua caindo água, certo? Em relação a fechar a torneira para escovar os dentes, você pode primeiro escovar bem os dentinhos e só abrir a torneira no momento que você for tirar aquela pasta, certo? A espuma provocada pela pasta, ok? Vamos dar continuidade à segunda sugestão para que não se esgotem os nossos recursos. Uma sugestão de um consumo consciente. Reduzir o consumo de lixo e reciclar o lixo, crianças. Reduzir o consumo contribui para diminuir a extração de materiais da natureza, ao mesmo tempo que reduz a quantidade de lixo produzido. Antes de jogarmos fora o que não nos serve mais, devemos separar o que pode ser reaproveitado e o que pode ser reciclado. Olha aqui, ó, vocês podem analisar que até na nossa escola encontramos diferentes tipos de locais e vamos analisar também a coloração. Por exemplo, normalmente o lixo em cor azul serve para o papel, papelão. Os recipientes de lixo na cor vermelho serve para você colocar o plástico ou isopor. Verde, o vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, materiais perigosos ou de contaminação. Nesse caso é mais utilizado em hospitais. Branco, ambulatórios ou de serviço de saúde. Roxo, radioativos. Marrom, orgânicos como restos de alimentos. E cinza, resíduo geral não reciclável ou misturado. Se nós colocarmos, ou no caso, dispormos dos utensílios que nós denominamos como lixo em cada recipiente devido, na hora nós podemos encaminhar para o centro de reciclagem, correto? Vamos dar continuidade à nossa aula. Princípios do consumo responsável, crianças, certo? Bem, todas as atividades humanas utilizam recursos naturais e geram impactos no meio ambiente. É importante ter consciência desse impacto na hora de escolher o que comprar e de quem comprar e definir a maneira de usar e descartar o que não serve mais. Assim, podemos minimizar os impactos negativos e contribuir para a construção de um mundo melhor e mais justo. Essas práticas são chamadas de consumo responsável. Há 6 perguntas que podem nos ajudar a desenvolver o hábito de consumo de forma responsável. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar, crianças, certo? Por que comprar? Antes de comprar, pergunte: eu realmente preciso desse produto? É importante considerar que muitos dos recursos naturais não são renováveis. Precisamos pensar se não estamos sendo influenciados por propagandas ou por um impulso do momento. O que comprar? Ao escolhermos o que queremos comprar em todas as opções disponíveis, é importante levar em consideração a presença de características que atendam às nossas necessidades, além da qualidade e da durabilidade do produto. Como comprar? Economizar em comprar à vista, por exemplo, é preferível, pois evita o endividamento. Optar por transporte coletivo alternativo, como a bicicleta,
para transportar o produto, reduzindo a poluição pela queima de combustíveis fósseis. De quem comprar? Sempre que possível, dá preferência a comprar direto do produtor ou de empresas que cuidem dos recursos naturais, valorizam os funcionários e estão instalados próximo à sua casa, o que evita o gasto de energia com transporte e contribui para a economia local. Como usar? Devemos sempre pensar em aumentar a vida útil dos produtos que adquirimos. Algumas práticas evitam que os produtos sejam trocados antes do necessário, como usá-los com cuidado, consertá-los se quebrarem e desligá-los quando não estiverem em uso. Como descartar? É o momento de se perguntar: o que eu quero descartar já não tem mais nenhuma utilidade? É importante lembrar que produtos que não são mais úteis para você podem ser reutilizados por outras pessoas. Quando realmente não houver possibilidade de reutilização, deve-se descartar os resíduos de maneira correta, enviando o que for possível para a reciclagem. Repensar, reutilizar, recusar, reciclar, reduzir. Crianças, muito obrigada. Agora, qualquer dúvida, vocês podem se direcionar aos professores do grupo referente à sua sala de aula, certo? Uma boa atividade, tá? E uma boa tarde.